Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Marcelo Pichara da Silveira, este é o canal Resenha Forense, prosseguindo aqui com a nossa playlist Temas de Direito, primeiro ciclo, macro tema, controle de constitucionalidade. Antes de avançarmos, um aviso que já faz tempo que eu não trago aqui, né, de início. Por gentileza, veja os links na descrição do vídeo para acessar produtos pagos do canal e também para, eventualmente, ajudar o projeto no nosso Apoia-se, né? Tem um link ali embaixo, você pode ajudar o Resenha Forense com apenas R$ 2 por mês e assim sustentar mais e mais projetos como este aqui, tá? Deixa eu sair de cena então para deixar só a lousa. Eu já havia deixado na lousa o tema de hoje, né? O quinto encontro aqui do nosso grupo de estudos, intitulado já, né? Alguns sistemas de controle de constitucionalidade verificados em nações do mundo. Então, já falamos dos Estados Unidos na parte 1, falamos da Áustria na parte 2 e hoje na parte 3 falaremos da França. Então, vamos lá. O sistema francês de controle de constitucionalidade. O sistema francês, meus amigos, tem algumas peculiaridades. A graduação de direito, né? A graduação em direito brasileira, geralmente exibe os modelos estudados anteriormente. Nossa, Marcelo, eu nunca vi na minha graduação. Que bosta, hein? Mas tudo bem, você viu agora. Áustria e Estados Unidos. Numa ênfase completamente natural. Já que o controle judicial do Brasil é de tipo misto, ou seja, difuso e concentrado a um só tempo. Temos o controle difuso, né? Qualquer juiz, qualquer magistrado brasileiro pode decretar em concreto a inconstitucionalidade de uma lei, de um ato normativo. Mas também temos o Supremo Tribunal Federal com atribuições de controle concentrado, como sucede nas ações de controle concentrado, né? A DIN, a DECOM, a DPF, a gente vai estudar tudo isso mais tarde. Na França, a Constituição de 1958, que seria a Constituição Francesa da chamada Quinta República, criou o Conseil Constitutionnel. Conseil Constitutionnel. Deixa eu ver se é assim que escreve, porque eu não sei falar muito francês. Conseil Constitutionnel, é isso mesmo. Criou este conselho constitucional, tá? No português. Mas o Conselho é um órgão dotado de, abre aspas, ou melhor, de competências, agora sim, abre aspas, que vem citação, para exercer o controle de constitucionalidade das normas. Bem simples, tá? A citação aí vem de Soraya Gasparetto Lunardi, que tem um belo texto. Já vou falar mais desse texto dela. Mas quem disse isso? A própria Soraya. Aliás, a aula de hoje é bastante baseada no texto da Soraya. Soraya Gasparetto Lunardi. Vejam, meus amigos, este órgão, né, o Conselho Constitucional Francês, é composto de 9 membros nomeados, além dos membros vitalícios. Dos membros nomeados, 3 são escolhidos pelo presidente da República Francesa. Outros 3, né, são escolhidos pelo presidente da Assembleia Nacional. Então já temos 6, faltam 3, e os 3 restantes, né, dos 9, são escolhidos pelo presidente do Senado. Então você tem aí 1/3 para cada um, não é? Para cada um dos presidentes mencionados. Os membros do Conselho exercem mandato de 9 anos. Aliás, acho que podia ser assim no Brasil.
Esse negócio de ministro vitalício no Supremo, tá na hora de revermos essa ideia. Mas tudo bem. Os membros exercem mandato de 9 anos, sendo impossível, em regra, a recondução. Em regra, é impossível a recondução. Tem uma possibilidade, vou falar daqui a pouquinho. Já vou falar agora, ó. Será possível, né, excepcionalmente, será possível recondução, excepcionalmente, é claro, porque a regra é impossibilidade, abre aspas, que vem citação, se um membro tiver sido inicialmente nomeado para substituir outro e o tempo de substituição for inferior a 3 anos. É o artigo 12 da Ordonnance de 7 de novembro de 1958. Assim sendo, o tempo máximo de permanência no Conselho pode chegar a 12 anos. Assim sendo, o tempo máximo de permanência pode chegar a 12 anos. Quem disse isso, Marcelo? De novo, Soraya Gasparetto Lunardi. Já trago a referência completa, até porque eu vou citar expressamente o texto dela como recomendação. Mas tudo isso que está entre aspas aqui, né, dando os nomes aqui adequados, é do texto da Soraya, certo? Então, por exemplo, um ministro qualquer passou 8 anos, que seja, não é? Ele tem, então, mandato de 9. Ele passou 8 anos e saiu, morreu ou, enfim, renunciou. Sobraria 1 ano, certo? Então, em substituição aparece alguém. Então, ele exerce por 1 ano esse mandato tampão, por assim dizer, e pode, então, lograr uma recondução por mais 9 anos. Aí não tem problema. Mas o máximo acaba sendo 12 anos. Então, por exemplo, se o sujeito assumiu o lugar de alguém quando faltavam 4 anos, aí não é possível a recondução. É simples, tá? A ideia é bastante simples. Muito bem. Assim sendo, o tempo máximo acaba sendo 12 anos mesmo. A renovação, do verbo haver, né? A renovação de 1/3 dos membros a cada 3 anos. Mas como que isso é feito, Marcelo? É simples. Então a gente viu que 3 são do presidente da República, 3 do presidente da Assembleia Nacional e 3 pelo presidente do Senado. Então passou 3 anos, o presidente da Assembleia Nacional nomeia 3. Passou 3 anos, o presidente do Senado nomeia 3. Passou 3 anos, o presidente da República nomeia 3. Talvez até seja diferente do que eu estou falando. Então, passou 3 anos, o presidente da República nomeia 1, presidente da Assembleia nomeia 1, presidente do Senado nomeia 1, certo? Então cada um substitui o seu próprio terço a cada 3 anos. Talvez seja assim, até para deixar um pouco mais equilibrado, não é? Para evitar concentração temporal de poder também. A renovação de 1/3 dos membros a cada 3 anos. Bastante interessante. Ponto. E, abre aspas de novo, porque é a citação, além dos 9, olha que interessante, isso é bastante diferente. Além dos 9 membros indicados, os presidentes da República tornam-se automaticamente membros vitalícios do Conselho Constitucional após o fim de seus mandatos. Bem diferente, né? Mesmo assim, historicamente, só 2 entre eles, que foi o Vincent Auriot e o René Coty, participaram efetivamente dos trabalhos do Conselho. Eu não sei ao certo como que isso funciona na prática, tá? Eu, por exemplo, imagina, Marcelo, presidente da República Francesa, acabou a minha presidência. Eu queria fazer parte do Conselho Constitucional, mas eu não sei ao certo como que isso funciona. De novo, citação da Soraya Gasparetto Lunardi. Marcelo, tem foto do Conselho Constitucional francês? Tem sim. Coloquei no caderno. Olha aí, ó, a fachada do Conseil Constitutionnel francês. Tá aí, ó. Bonitão até, né? Como tudo na França. Aliás, para quem puder, eu não sei como é que tá hoje. O pessoal não fala muito bem hoje não, mas Paris, realmente, de tudo que eu vi na Europa, Paris é imbatível. De tudo que eu vi, eu, Marcelo, vi na Europa. Tá aí a fachada do Conseil Constitutionnel francês.
Não percam a chance de conhecer a França, enquanto ainda há tempo. Enquanto ainda sobra alguma coisa bonita na França, né? Infelizmente. Diferentemente do Brasil, que, em tese, exige notório saber jurídico para que alguém ocupe o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, diferentemente do Brasil que, em tese, exige notório saber jurídico para que alguém ocupe o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, abre aspas, aos membros designados para o Conselho Constitucional não é feita nenhuma exigência, nem é imposta condição objetiva de conhecimento jurídico constitucional. Vale a vontade política de quem os nomeia e falta qualquer possibilidade jurídica de controle da nomeação por outras autoridades. Citação de novo, Marcelo? Sim. Adivinha de quem? Soraya Gasparetto Lunardi. Realmente o texto dela baseou bastante a minha aula de hoje. Então, meus amigos, olha só que interessante. Como se nota, o sistema francês é essencialmente político. É bastante politizado, não é? Pelo menos não é hipócrita. Além de tantas peculiaridades bem exploradas por Soraya Gasparetto Lunardi, sendo recomendável leitura integral de seu texto, e aí eu vou trazer a referência aqui, deixa eu já copiar aqui. Bom, leiam esse texto aí, tá? Realmente me ajudou bastante e tem muito detalhe, muito mesmo. Soraya Gasparetto Lunardi. Controle de constitucionalidade na França, vantagens e inovações, na Revista Brasileira de Estudos Políticos de Belo Horizonte, do ano de 2011. Bastante interessante mesmo. Mas além de tantas peculiaridades, pode-se dizer que o controle francês, letra A, tem viés preventivo. Vamos fazer em lista assim, ó, para ficar mais legal. Então, o controle francês, ele tem viés preventivo. Ele deve ser provocado. Letra C. Ele admite alguns controles repressivos. Letra D. Ele admite controle oficioso. Controles oficiosos, desculpe. Ele admite controles oficiosos, conforme o caso. E, letra E. Ele tem um parâmetro alargado. Isso é bastante interessante, pois abrange a própria Constituição Francesa e o chamado Bloc de Constitutionnalité. Bloc de Constitutionnalité, que é o bloco de constitucionalidade francês. Aliás, minha referência aqui, ó, deixa eu colocar um texto, se alguém puder encontrar, Louis Favoret e Louis Philippe. Então, as grandes decisões do Conselho Constitucional francês, uma edição parisiense, eles falam bastante disso, tá? Mas como assim? Como é que funciona isso? Então, a própria abrange, né, este parâmetro de controle, né? Então, as leis infraconstitucionais francesas são controladas não só segundo o texto constitucional, mas também segundo o bloco de constitucionalidade. Então, vai além, extrapola o texto formal da Constituição e sobre o bloco, né, que
por decisão de 27 de dezembro de 1973, abrange princípios, então abrange não só a Constituição, mas também princípios da Declaração de Direitos do Homem, de 1789, além dos preâmbulos, até os preâmbulos, né? Bem interessante isso, mas os preâmbulos das constituições passadas, de 1946 e de 1958. Então é bastante diferente. Portanto, que vem citação, portanto, a criação do Bloc ampliou sensivelmente as possibilidades do controle, na medida em que a obra ordinária do parlamento então, a obra ordinária do parlamento passou a ser confrontada com normas supraconstitucionais de ambição e aceitação universais, muitas delas já fazendo parte da consciência político-filosófica de boa parte do mundo. Citar entre aspas, vocês já sabem que vem citação, e dessa vez a citação não é da professora Soraya, eu tirei essa citação do texto de Joaquim de Barbosa Gomes, na revista Interesse Público de Belo Horizonte. O PDF tem todas as referências completas, tá? Por isso que nem todos os textos eu coloco bonitinho aqui com a BNT, digamos assim, certo? Lá no nosso PDF completo, vocês encontram as referências adequadas. Muito bem. Certo? Interessante, né? E, para encerrar a aula de hoje, uma grande citação. Eu coloquei assim, ó, o assunto é bem resumido por Michel Tropper. Aí, como é uma citação bastante longa, eu prefiro copiar e jogar aqui dentro do caderno. Eu vou jogar aqui e vou ler. E aí a gente encerra a aula de hoje. Então, deixa eu só formatar rapidinho. Ai, Marcelo, toma tempo a formatação. Eu sei. Mas não adianta. Tem que fazer as coisas caprichadas. Senão, não dá. Olha só o que ele escreveu. Desta feita, a famosa decisão pela qual o Conselho Constitucional incluiu na Constituição aquelas regras que não estão explicitamente escritas no documento constitucional está definitivamente pautada em uma interpretação do termo Constituição do artigo 61. De acordo com o artigo 61, leis institucionais anteriormente à sua promulgação, bem como as regras e procedimentos das assembleias parlamentares antes que sejam promulgadas, deverão ser submetidas ao Conselho Constitucional, o qual deverá decidir acerca de suas conformidades com a Constituição. Mas, em 1971, o Conselho decidiu controlar a conformidade de uma lei não apenas com os artigos enumerados da Constituição, mas também com o seu preâmbulo e todos os princípios, escritos ou não, aos quais se referia o preâmbulo, particularmente os princípios fundamentais reconhecidos pelas leis da República, isto é, corrigir aqui, isto é, reconhecidos pelas leis ordinárias, as quais são, desta feita, promovidas à mesma estatura das normas constitucionais. Aqui ele cita a jurisprudência e também a doutrina nesse sentido, né? Inclusive o próprio Favoret e Philippe, que eu citei hoje. Desta feita, faltou um pontinho aqui, desta feita, posteriormente, o termo Constituição passou a significar toda a coleção de normas constitucionais, o que é chamado pelo direito constitucional francês como bloc de constitutionnalité. Certo, meus amigos, encerramos então essa aula de hoje. Eu já vou deixar a lousa do próximo encontro, no nosso macro tema controle de constitucionalidade. E aí, meus amigos, a gente começa a falar do Brasil, não é? Aí a gente realmente passa a ter um curso dogmático do Brasil. Mas eu vou deixar ainda assim, ó, parte 4, Brasil, introdução. Porque depois disso, não tem mais parte 5, 6, 7. Eu vou falar do Brasil, tá? Marcelo, você não vai falar da Itália, da Alemanha, da Austrália? Eu até queria. Mas aí eu acho que a gente gastaria muito tempo e não é o objetivo aqui. Talvez eu faça isso
depois, se vocês pedirem, se for do interesse comum aí dos ouvintes. Muito bem, deixa eu voltar aqui para cá. Muito bem, meus amigos, espero que vocês tenham gostado. Um abraço forte, bons estudos e até mais. Fiquem com Deus. Tchau.